pessoal, terceiro vídeo da série. Eu e o Guilherme agora estamos aqui conversando nos bastidores. Vai vir uma pergunta assim, um bate-bola, surpresa, mas numa área que ele joga super confortável. Vamos conversar um pouquinho então sobre contratos? Contratos dentro do âmbito da pequena e média mineração, né? Então, pois é, nesse aspecto aí, contrato parece que é aquela coisa que todo mundo acha que pode fazer, né? Então, no âmbito dos pequenos e médios, né, especialmente pequenos microempreendedores, acontece muito de se fazerem contratos sem assessoria, né? Ou com uma assessoria jurídica que não é especializada, né? Ou sem nenhuma assessoria jurídica. E isso, assim, gera problemas muito sérios para o empreendedor, né? Como eu falei, quando chega ao escritório de advocacia, é porque o problema já está criado. O leite já entornou. Especialmente, assim, existe a fase pré-contratual que é mais importante para você construir um bom contrato, né? E existe responsabilidade pré-contratual. Né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas existe sim. Então, quando você começa uma negociação, muitas vezes gera a obrigação ali, em alguns casos. Então, responsabilidade pré-contratual é uma coisa que existe e que muita gente não está atenta, não sabe. E aí, eu sempre digo assim, o contrato, ele tem que ser como um romance, né? Então, se uma pessoa que não conhece as partes envolvidas, não conhece nada do negócio, quando ele lê o contrato, tem que entender isso. Tem que entender perfeitamente a trama. Né? Tem que saber o que é que cada personagem faz, o que ele deve fazer, o que deveria ter feito. Agora, por quê? O contrato, enquanto ele está funcionando, ele está lá guardado. Né? Ele foi feito para o dia que a relação começar a deteriorar. E aí, se a gente pensar que esse contrato for levado ao Poder Judiciário um dia, né? Quanto maior for o grau de detalhamento dele, de clareza, né, menor vai ser o grau de interpretação que o juiz vai ter que fazer. Então, um contrato que é muito deficiente, o que é que acontece? Ele gera um grau de interpretação muito maior. O juiz, para ele entender, para formar o juízo de valor dele, ele vai ter que interpretar várias coisas, porque não está claro ali. Então, o resultado, né, você vai ter uma decisão muito mais precisa, a princípio. Espera-se que... exatamente. Se o contrato estiver muito bem elaborado, bem detalhado, o que for previsto, né, foi previsto efetivamente. Então, é um risco muito grande que o minerador cria para o próprio negócio quando deixa de procurar assessoria jurídica, né, capacitada para fazer o contrato antes de iniciar o negócio. Então, eu vejo assim, no âmbito dos contratos, eu tenho inclusive uma pasta desde muitos anos que eu comecei a trabalhar, que eu chamo de grandes contratos, porque são aqueles assim que eu, meu Deus, não é possível que alguém fez isso e eu deixo guardado lá. Porque, como eu falei, muita gente acha que o contrato, qualquer um senta e escreve, né? Mas não é assim. Então seria o que você chama de a regra do jogo, o que está sendo combinado? É isso? Quando você fala do pré-contrato, os acordos... Porque, veja só, antes de se firmar o contrato, você começa uma fase de negociação. Então, muitas vezes, né, a gente precisa de um protocolo de intenções, né, um termo de confidencialidade, porque antes de firmar o contrato, as partes vão exibir informações. Sim, sim. Então, técnicas, né, informações técnicas, informações jurídicas das empresas, informações econômicas, dados pessoais também, que hoje, né, LGPD. Então, é preciso preparar o campo, né? Às vezes é necessário você ter toda uma documentação prévia, firmada, para que se apresentem, né, os dados e a partir dali vai se construir todo um negócio que pode tomar rumos diferentes a depender daquilo que for exibido. Né? Então, essa responsabilidade também, muitas vezes, começam a surgir já obrigações antes de se fechar o contrato e, às vezes, isso não é cumprido. Então, antes de fechar o contrato definitivo, né, existe a figura do contrato preliminar também. Né? O contrato preliminar, ele prevê regras que devem estar no contrato futuro que vai ser celebrado. Né? Existem as promessas, né, de compra futura, promessa de cessão. Né? Tem as coisas da exclusividade também, né? É muito comum, quando você tem cessão de direitos minerários, tem uma área que está super
requisitada. Todo mundo está querendo. Todo mundo está querendo, né? E o cara firma um contrato de exclusividade com um para fazer negócio, daqui a pouco já tem outro. Isso gera responsabilidade pré-contratual também. E pode dar problema. Né? Processos na justiça, indenizações. É necessário uma assessoria realmente para esclarecer, preparar o terreno para se fazer um negócio bem seguro. Eu não sei como, né? O que eu vejo às vezes com alguns contratos, pessoal, é um contrato padrão. Eu acho que é o famoso copia e cola, né? Que não vai funcionar para ninguém. Pois muito comum. Doutor Guilherme, estou fazendo uma coisa muito simples. O senhor não tem um modelo para me passar? Isso, Aí eu digo, primeiro, não existe modelo de contrato. Cada contrato é um contrato. Né? Tem as situações específicas. E aí depois, quando der problema lá na frente, aí você vai, mas eu usei um modelo de contrato, né, que foi um advogado que me deu. Ele emprestou, tá no modelo dele, então tá. Não existe essa coisa de contrato padrão, de modelo de contrato de gaveta, que o pessoal fala, não existe isso. Né? Contrato é contrato, tem que ser elaborado, tem que ser analisado o caso, né? Tem premissa, tem que caber. Claro. Temos regras de todos os tipos para os negócios, né? Eu levantei isso aqui, finalizando o vídeo, porque é muito engraçado, assim. Eu ouço isso muito, né? O pessoal falando, mas tem um padrão, tem... Isso pelo menos na minha área, né? Marcela, não tem um padrão, me empresta alguma coisa e tal. Por isso que eu te perguntei dos seus contratos, porque eu ouço tanto. Mas você já não fez isso em tal lugar? Não tem um modelo? Pois isso funciona lá na área de direito do consumidor. Então, quando você vai fazer um contrato de cartão de crédito, é um contrato que ninguém lê, né? Tem inúmeras, centenas de cláusulas e que você não tem como discutir. Sim. Né? Ou você assina, ou você não fica assina. sem o cartão. Então, são esses são contratos realmente padronizados, é o chamado contrato de adesão, e você só tem duas opções, ou assinar ou não assinar. Você não pode discutir com o banco uma cláusula do seu contrato de cartão de crédito. Sim. Mas no âmbito dos negócios, né, de mineração especialmente, não. A gente vai ter que estudar exatamente caso a caso. Perfeito. Gente, eu queria terminar o vídeo falando sobre isso, porque realmente eu acho muito engraçado quando isso acontece e eu vejo isso em muitas áreas. As pessoas tentam dar aquele jeitinho, pegar mais ou menos o que está pronto, né, e ir adequando. E, bom, na minha área isso gera muita confusão, imagino. E muitas vezes é para se esquivar da contratação da assessoria jurídica, né? Porque isso eu ouço demais. Assim, doutor Guilherme, é um negocinho simples, só não tem um modelo já pronto aí, né? Não existe, não funciona. Existe. Terminando o vídeo com essa dica, tá, pessoal? Não tem como, não tem esse modelinho, essa receita de bolo padrão. Olha, eu sempre digo uma coisa, pequena empresa, jurídico grande. Então você tem que, entendeu? Investe onde o risco é maior, né? Vamos investir onde o risco é maior. Continue acompanhando, ainda tem mais vídeos, vou continuar meu bate-papo aqui com o Guilherme. Se você não assistiu os vídeos anteriores, acesse a playlist, tem bastante conteúdo por lá.